Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre definição e classificação de requisitos. Primeiro, a gente vai trabalhar com a definição de um requisito de software. Bom, segundo Somerville, que ele tem um livro chamado Engenharia de Software, a engenharia de software é uma disciplina de engenharia que se preocupa com todos os aspectos de produção do software, que vai desde os estágios iniciais, onde a gente começa a ter um estudo de viabilidade, se a gente pode ou não implementar aquele software, e a gente vai especificar esse software, colocar ele ou numa linguagem estruturada, ou já numa linguagem de modelagem, diagramas, e a gente vai pela codificação, e passa pela manutenção e por fim a gente entrega esse sistema que está sendo utilizado. Então as principais atividades são essas mesmo: a especificação, o desenvolvimento, a validação, que é quando a gente vê se realmente esse software que a gente está construindo é o que o cliente quer, e a evolução, que é quando a gente põe ele em produção e surgem novos requisitos, ou seja, novas funcionalidades, a grosso modo, para a gente falar o que é um requisito, surgem novas funcionalidades e a gente precisa adicionar essas novas funcionalidades. Então, essas são as principais atividades da engenharia de um processo de software, E a engenharia de requisitos, que acontece logo aqui no início, da atividade de um processo de software, é um processo que engloba todas as atividades que contribuem para a produção de um documento de requisitos e sua manutenção ao longo do tempo. Então, a gente tem toda a engenharia de software, e a gente tem um processo de software que representa todas as fases de desenvolvimento de um software. E a primeira coisa que a gente faz é a especificação deste software aqui nessa fasezinha. E a gente tem aqui uma série de atividades que contribuem para a gente produzir um documento chamado documento de requisitos de software, que ele vai servir de base para todas as outras fases do nosso sistema. Bom, para a gente definir esse documento de requisitos, a gente precisa saber o que significa requisito. Antigamente, dizia-se que um requisito era um sinônimo de funções, ou seja, tudo que o software deveria fazer funcionalmente. E ainda é também isso, é uma funcionalidade que a gente tem no software. Então, eu quero desenvolver um software bancário. Então, um requisito desse software é exibir o extrato bancário. Um outro requisito seria fazer uma transferência. Um outro requisito seria fazer empréstimo dentro deste software. E aí tem vários outros requisitos, Só que, no entanto, eles vão além dessas funcionalidades. Eles são também objetivos, são propriedades, restrições que a gente tem ali dentro daquele software, que o sistema deve possuir para satisfazer os contratos, com o cliente, os padrões que têm que ser obedecidos, as legislações. Por exemplo, o Banco Central tem um monte de legislação para você que o banco tem que obedecer na hora que ele está desenvolvendo o software. E de acordo com o usuário que está utilizando aquele software. De uma forma mais geral, um requisito é uma condição necessária para satisfazer um objetivo. É isso. É uma condição que tem que ser obedecida ali pelo cliente, tem que ser obedecida pelo desenvolvedor para satisfazer o cliente. Por exemplo, imagine um software para controle acadêmico, E aí nós temos também, você já deve ter acesso a algum sistema de software de controle acadêmico. Então, aqui é o aluno. Olha só a quantidade de requisitos que esse software tem que ter. Visualizar a grade escolar, imprimir documentos, visualizar matérias em curso, a cursar e cursadas, visualizar pré-matrícula, visualizar histórico escolar e assim por diante. Pode ser que, dependendo do sistema, tenha mais requisitos ou menos. Depender
de como a pessoa que pediu para desenvolver esse software de controle acadêmico queria que isso fosse desenvolvido. Tá bom? Então, os requisitos, eles são primordiais para o desenvolvimento de um software. Se a gente não tiver as funcionalidades desse software, as regras para ele funcionar, né, a gente não tem nada. Então, é aqui, né, que a gente define as partes interessadas, que a gente conhece também como stakeholders, né, que são todo mundo que está envolvido no desenvolvimento desse projeto, os desenvolvedores, os clientes, o dono da empresa como um todo mundo envolvendo esse projeto são stakeholders de um novo sistema que necessita e também o que o sistema deve fazer para satisfazer as suas necessidades. Então, né, aqui a gente tem muita coisa que a gente precisa desenvolver dentro desse documento de requisitos, que será muito necessário para as próximas fases que a gente vai desenvolver, né, nesse software. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente for definir os nossos requisitos de software, né? Quando a gente começar a traçar as funcionalidades desse software. Os requisitos guiam as atividades de projeto, que normalmente são expressas em linguagem natural para que possam obter um entendimento, né? Olha só, vou voltar aqui nessa mensagem, nesse slide, e a gente tem aqui os requisitos, requirements, e aqui a gente tem um projeto, entendeu? Então, aqui na fase de projeto, que é quando a gente começa a desenhar esses requisitos, a gente não implementa ainda, a gente só começa a desenhar de uma forma mais formal. É extremamente necessário que isso esteja bem feito, porque se faltar alguma coisa, a gente vai ter que voltar depois para poder consertar, né? E retrabalho é custo. Os requisitos são tão importantes que normalmente possuem um grande impacto nas folhas dos projetos de software, nas falhas dos projetos de software. Então, requisitos mal definidos, mal projetados, ele vai ocasionar falhas, né? Vai faltar uma funcionalidade, ou a funcionalidade foi mal implementada, porque foi mal definida. Então, 3 principais problemas para falhas em projetos de software. Então, quando a gente tem um projeto para desenvolver uma ferramenta, né, e aí tem toda uma fase desse projeto, a gente vai falar sobre essas fases depois. Quais são as principais falhas que temos? A primeira delas é os requisitos. Os requisitos pobremente organizados, mal definidos e até mesmo faltantes é um problema para falhas em projetos de software. Então, como a licitação dos requisitos foi pobre, então ocasiona muitas vezes um atraso, e que esse atraso acaba provocando uma falha no projeto todo, às vezes nem é entregue. Gerenciamento de problemas de recursos, né? Por conta dessa falta de definição clara, a gente tem um extrapolamento de prazos para falta de disciplina e planejamento, né? E uma vez que a gente está com esses 2 problemas aqui, a gente acaba ocasionando também problemas de políticas, que são as pessoas que estão envolvidas, né, no gerenciamento de todo o projeto, que acabam entrando em conflito e, né, consequentemente, acaba muitas vezes não entregando esse projeto. Bom, dada essa introdução sobre o que é um requisito, né, a gente vai para a parte de classificação de requisitos. Bom, os requisitos, eles podem ser classificados como não funcionais, uma correção aqui, são requisitos funcionais, né, requisitos não funcionais, e requisitos de negócio ou regra de negócio, tá? A gente pode chamar dos 2. Então, aqui a gente tem essa figura, olha, que a gente tem o requisito do software e a gente pode ter essas 3 classificações aqui. Existem outras também, pessoal. Às vezes a gente tem uma árvore bem maior aqui de requisitos.
Mas para a nossa aula isso não é interessante. É interessante só a gente saber esses 3 aqui, já dá uma noção bem clara para a gente colocar em prática, né, o que a gente quer fazer nas próximas aulas. Então, o que deixa eu voltar aqui para requisitos funcionais. Então, o que são requisitos funcionais? Requisitos funcionais são aquelas funcionalidades, né, seja declaração de serviços, que o sistema deve fornecer e como o sistema deve reagir a entradas específicas, né, e como o sistema deve se comportar em determinadas situações. De uma forma geral, um requisito funcional expressa uma ação. Então, geralmente, a gente coloca no verbo no infinitivo. Por exemplo, fazer, imprimir, visualizar, né? Geralmente, começa com esses verbos, os nossos requisitos funcionais. Expressa uma ação, né, que deve ser realizada através do sistema. Ou seja, um requisito funcional é o que o sistema deve fazer. É o que o sistema deve fazer. Então, imprimir um relatório, né, fazer um login, imprimir tela de impressão, por exemplo, só a tela de impressão, e por aí vai. Então, alguns exemplos que a gente pode ter de requisitos funcionais. Imagine um software, um aplicativo, que ele tem como objetivo vender pacotes de viagens, né? Um aplicativo de turismo. Então, a gente poderia imaginar alguns requisitos funcionais desse aplicativo. Listar pacotes de viagem, exibir tela de descrição de cada pacote, realizar pagamento, né? E aqui a gente tem outros tipos de requisitos funcionais, né, de um outro software. Por exemplo, olha, incluir cliente pessoa física, alterar cliente pessoa física, consultar cliente pessoa física, excluir cliente pessoa física, tá vendo? Cada um dos requisitos estão identificados aqui, cada um deles, e vocês veem que o verbo sempre está no infinitivo no início, quando a gente descreve cada um deles. Então, requisitos funcionais, ele descreve uma ação do sistema, o que o sistema deve fazer ou reagir de acordo com uma entrada, tá bom? Esse é o que mais a gente costuma ver. Nós, enquanto usuários, temos muitos requisitos funcionais, né? A gente entende muito de requisitos funcionais, porque ele atende diretamente a gente, tá? Agora, os requisitos não funcionais, eles são importantíssimos para a gente, só que a gente não percebe muito, né? E a gente vai definir o que são esses requisitos não funcionais. Esses definem propriedades e restrições dos sistemas. Olha só, ele define as propriedades e restrições do sistema. Por exemplo, a confiabilidade, né? Se for um software de sistema bancário, ele tem que ser confiável, então tem que ter algumas regras ali para permitir essa confiabilidade, a questão de segurança, tempo de resposta. Então, se for um software bancário, a gente também não fica esperando muito tempo. Na verdade, em aplicativo nenhum hoje, a gente quer ficar mais de 3 segundos esperando uma resposta, né? Então, requisitos de armazenamento. Esse meu software aqui, ele vai ter que ter 10 GB de banco de dados. Então, são requisitos que a gente tem que definir também. Restrições de capacidade de dispositivos, de entrada e saída, representação de sistema e assim por diante. Então, aqui são requisitos também, mas eles não são requisitos que nós, enquanto usuários, conseguimos identificar, né? Então, eles são requisitos que estão ali naquele software, mas eles são não funcionais, tá? Veja, aqui está muito ligado com uma ação que o cliente tem que fazer no sistema. E aqui não, são funcionalidades, né, propriedades e restrições que o sistema tem que ter, mas que o cliente, a pessoa que está usando o aplicativo, não consegue ver logo de cara. Então, eles também podem estar relacionados à portabilidade, por exemplo, olha, eu vou fazer um aplicativo aqui de venda de passagens aéreas e eu quero que esse aplicativo rode em todos os sistemas operacionais. Eu quero que ele rode tanto em Android como iOS, Windows, Ubuntu e assim por diante. Então, os requisitos não funcionais podem ser mais críticos do que os requisitos funcionais.
Se este não for atendido, o sistema é inútil. Por exemplo, né, se a gente tem um sistema ali, um aplicativo bancário, se ele não tem uma confiabilidade boa para utilizá-lo, né, se as pessoas começarem a perceber que aquele software está muito vulnerável, não vai ser útil. As pessoas vão parar de usar mesmo, né? Ah, o sistema está muito lento. Vão parar de usar, porque quem é que vai querer um sistema lento? Né? E assim em diante. Então, os requisitos funcionais, eles são bem críticos, tá? Exemplo, ó, que a gente tem de requisitos não funcionais. Somente usuários autenticados podem acessar o módulo de segurança do gestor do aplicativo, tá? A tela de listagem deve ser simples. Esse aqui é um requisito não funcional de segurança, né? A tela de listagem deve ser simples, exibindo apenas os destinos para facilitar o entendimento do usuário. Ó, esse daqui é um requisito não funcional de usabilidade, né? Então tem que ser simples. O aplicativo deve ser desenvolvido em React Native, assim não será necessário um release para cada plataforma. Então esse aqui é um requisito de não funcional de portabilidade. Então se eu desenvolver ele em React Native, eu posso executar ele em qualquer sistema operacional, né? Então, ó, aqui a gente tem os requisitos não funcionais e alguns tipos de requisitos não funcionais. Olha, de desempenho, né? Qual o critério de desempenho que o sistema deverá atender? O critério é mensurável. De disponibilidade, né? De segurança, de integrabilidade. Então, toda vez que a gente tiver requisitos relacionados a isso daqui, eles são os requisitos não funcionais. Os requisitos não funcionais, que compõem as características que o sistema deve respeitar ao atender cada um dos requisitos funcionais solicitados. E por último, nós temos as regras de negócios, né? Os requisitos de regras de negócio. O que são aí as nossas regras de negócio? São restrições e premissas necessárias para o negócio acontecer, tá? Imagine a aplicação para vender pacotes aéreos. O que a gente pode ver como algumas regras de negócios para aquele aplicativo? Olha só. Somente pacotes ativos devem ser exibidos na listagem inicial. Tá vendo? Ele não é nem um requisito funcional, nem um requisito não funcional. São regras de negócios. São coisas que tem que ter no aplicativo, né, e que a gente precisa desenvolver. Outra regra de negócio do aplicativo para a venda de pacotes é: o cliente só terá a opção de comprar pacotes cuja origem de partida da viagem seja a mesma do local de seu país de residência. Né? Eu coloquei esse requisito aqui, essa regra de negócio, só para a gente ter uma ideia. Mas geralmente você pode comprar um pacote de viagem estando em qualquer lugar do mundo, né? Você pode comprar estando aqui no Brasil, comprar um pacote de viagem lá na Itália e ir para a Itália para usufruir. Não precisa sair daqui mesmo do Brasil. Mas foi só para a gente ver um exemplo de regra de negócio. Uma outra regra de negócio aqui que a gente poderia imaginar naquele aplicativo, né? Só serão aceitas formas de pagamento em cartão de crédito ou Bitcoin. Então, outra regra de negócio, né? Então é isso, pessoal. Eu tenho aqui algumas referências, né, que eu fiz que eu utilizei para fazer a aula, que podem ser consultadas.